Fala povo, Rick Gama aqui. Se você veio parar nesse vídeo, significa que você acabou de sair da loja com um peixinho e acabou de chegar em casa. E eu acabei de te explicar como se faz a aclimatação desse peixe e provavelmente você esqueceu boa parte desse processo todo. Ou algum outro lojista te explicou também e você acabou parando aqui no meu vídeo. E também acabou esquecendo uma parte de como se faz esse processo. Não se preocupa, eu vou te explicar tudo e vou te mostrar duas maneiras de fazer isso. Então fica comigo até o final para entender como colocar o seu peixinho dentro do aquário de forma segura. Olha só, fica tranquilo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é importante que você não pule etapas, beleza? Eu vou mostrar duas formas de você fazer isso de forma bem segura. A primeira forma que eu vou mostrar é a forma mais usual, que todo mundo faz e dá certo, na maioria das vezes. Quando bem executado, acaba dando certo. Mas de fato, eu tenho uma outra forma de fazer, que eu vou deixar para mostrar depois, que é a minha forma favorita, que eu acho mais segura e que dá muito mais certo. E nunca tive problemas relacionados à aclimatação depois que eu comecei a fazer dessa segunda forma. Fechou? Antes de falar sobre as formas de fazer isso, eu tenho que explicar o porquê fazer isso, tá? Você precisa entender a importância de aclimatar o seu peixe e não colocar ele direto dentro do seu aquário quando você chega em casa. Primeiro, entenda que esses peixes já passaram por poucas e boas, entende? Eles já passaram por um monte de rolê aí. Eles vieram do local de origem onde foram capturados ou de onde foram criados. Aí embalaram esse cara, levaram até um distribuidor. Ele ficou um tempo nesse distribuidor, sendo tratado por um monte de gente estranha. E aí foi reembalado de novo e transportado para uma loja. E aí lá nessa loja ele ficou exposto à visitação de um montão de gente, um montão de criança batendo no vidro, um montão de vezes que enfiaram a redinha dentro do aquário onde eles estavam condicionados para então, enfim, ele ser pego, ser embalado novamente e ter ido parar na sua casa. Olha quanto estresse gerado. E qual que é a importância dessa questão do estresse? O estresse é uma das principais, se não a principal porta de entrada para doenças oportunistas. O estresse, ele abaixa a imunidade do peixe. E aí, com a imunidade baixa, ele fica suscetível a desencadear muitas doenças que às vezes estão simplesmente aprisionadas ou sendo combatidas pelo sistema imune desse peixe. Estão sendo suprimidas pelo sistema imunológico desse peixe. Quando ele passa por algum estresse, o sistema imune fica enfraquecido e essas doenças conseguem se desenvolver. E aí elas vão acabar se desenvolvendo dentro do seu aquário. Então, por isso, minimizar vários tipos de estresse é a questão mais importante. E um dos tipos de estresse mais comuns que os peixes enfrentam são relacionados aos choques químicos e físicos que eles sofrem quando são mal aclimatados. Parte desse processo todo que eu acabei de explicar para vocês, do ponto de origem para o distribuidor, do distribuidor para a loja, na grande maioria das vezes, quando se tratam de pessoas sérias, essas pessoas fazem já um trabalho para minimizar ao máximo que esse peixe se estresse. Apesar dele se estressar de forma inevitável, é um estresse minimizado, porque as pessoas que fazem toda essa tratativa desde a origem até a loja já têm essa noção que eles não podem estressar esse peixe a níveis alarmantes para que eles não desencadeiem doenças, sacaram? Então essa galera já tem uma tratativa legal. Da loja até a sua casa é que é o problema, porque na loja ele já sofreu um montão de estresse, como eu falei, por um montão de gente que visita a loja e acaba mexendo com eles, e também porque você nem tem lá essa obrigação de saber que você tem que tomar tanto cuidado assim com o transporte, com a aclimatação e tudo mais. Então, isso daqui vai servir para você continuar o trabalho que tem lá desde a distribuição do produtor, da distribuição até chegar na loja, para que você entre na mesma vibe, que você equalize os tratamentos com essa galera profissional. Beleza? Então, aclimatar o peixe tem essa importância, reduzir a aparição de doenças depois que ele foi aclimatado. A principal doença chama Síndrome da mortalidade atrasada. Essa sim
é causada pelo choque direto, choque químico e físico da água. Esse choque químico e físico gera sequelas no animal, inclusive neurológicas. E essas sequelas vão matar o peixe dali a alguns dias. Você coloca o seu peixe no aquário, aparentemente está tudo bem, mas dali a alguns dias o peixe simplesmente morre do nada. E aí você faz teste nos parâmetros, faz testes químicos da água, confere a temperatura, percebe que está tudo bem, não tinha motivos para o peixe morrer. O peixe simplesmente morreu do nada. É aí que está o perigo, a gente não se liga que a aclimatação foi feita errada ou que a gente pulou certa etapa, entende? Então, acontece esse tipo de problema da síndrome da mortalidade atrasada por causa da má aclimatação do seu peixe. Beleza? Então esses são os motivos pelo qual você tem que aclimatar direitinho o seu peixe, seguindo as recomendações que eu vou passar daqui para frente. Bom, o primeiro método que eu vou explicar é o mais comum, é o mais utilizado e é o mais simples de ser executado. É o que mais as pessoas te indicam, provavelmente. Se você passou por outra loja de aquarismo que não foi a Pet Hobby, que não foi eu que te orientei, provavelmente o vendedor te orientou a deixar o saquinho boiando na água do aquário por uns 15 minutos para que ele igualasse a temperatura. Normalmente, a explicação mais básica da loja mais simples do vendedor que sabe menos acaba por aí. Você vai igualar a temperatura e aí quando tiver igualzinho, você abre o saquinho e solta o peixinho dentro do aquário. Ponto. Tá 1% certo só esse método. Esse 1% certo se deve somente ao fato de você ter igualado a temperatura da água do aquário com a temperatura de dentro do saquinho. Isso é importante, mas não é só isso, meu amigo. Você tem que igualar também parâmetros químicos da água, porque senão você vai provocar choques químicos no seu peixe. Por exemplo, a diferença de pH que está dentro do saquinho para a água do seu aquário. Por mais igual que seja a água do aquário da loja e a água do aquário da sua casa, nesse meio tempo que o peixe ficou dentro do saquinho, já houve alteração do pH com certeza, porque o saquinho é um ambiente confinado muito pequeno e as alterações acontecem bem rápidas em um ambiente pequeno, principalmente quando expostas a elementos que alteram o pH. O próprio peixe, por estar vivo ou não, a própria presença do peixe dentro da água altera o pH da água, porque o peixe está a todo momento urinando, por exemplo, na água. Sabia que o peixe faz xixi? O peixe faz xixi. E aí o peixe fez xixi dentro do saquinho. E esse xixi vem com fluidos, normalmente ácidos. Então, com certeza o pH do saquinho já não é igual ao pH que estava na água da loja, do aquário da loja. Esse pH já mudou em relação ao pH que estava no aquário da loja, beleza? Então não confia nisso. Fora esse parâmetro, existem muitos outros parâmetros. O segundo mais importante é o GH. Choque de GH também é importante, galera. Muita gente não dá importância para o GH, mas sim, choque de GH gera consequências, geram sequelas no peixe. O que eu quero dizer com isso? Você tem que aclimatar todos esses parâmetros. E aí, esse segundo método que a galera ensina de deixar o saquinho boiando, ele tem um complemento muito bom, muito legal, que se o cara é um pouquinho mais experiente que o primeiro lojista que eu exemplifiquei, ele vai terminar a explicação dizendo: depois de 15 minutos igualando a temperatura, você vai abrir o saquinho e aos poucos você vai colocando água do aquário dentro do saquinho. Deixa o saquinho boiando lá, você faz uma borda nele, né? Deixa o saquinho boiando e aí você vai aos pouquinhos jogando água do aquário dentro desse saquinho, igualando os parâmetros químicos dessa forma. Aí você vai igualar o GH, o KH, os nitritos e os nitratos, deixar tudo equalizado antes de soltar o seu peixe. E aí, na hora de soltar o seu peixe, você vai simplesmente virar o saquinho dentro da água do seu aquário? Se você respondeu que sim, você está redondamente enganado. Não se faz isso. O correto é você pegar apenas o peixe com uma rede, apenas o peixe de dentro do saquinho e assim soltar ele dentro do seu aquário. Por quê? Porque essa água que está dentro do saquinho pode estar carregada de patógenos
de coisas ruins que vêm do aquário da loja, por mais cuidadoso que o lojista seja, beleza? Eu tenho alguns pontos de discordância quanto a isso, porque para mim, se a água do saquinho está contaminada, então o peixe de alguma forma também está. Então para mim não faz sentido, não faz tanto sentido você soltar esse peixe dentro do seu próprio aquário. Se for um aquário novo, recém-montado, tudo bem. Como eu imagino que seja o seu caso, deve ser o seu primeiro peixe, então significa que não tem peixe nenhum dentro do aquário. Se for esse o caso, tudo bem. Pode soltar esse peixe dentro do seu aquário principal. Agora, se você tem peixes já morando nesse aquário, não é legal que ele seja solto nesse aquário principal. E aí toda essa aclimatação e essa soltura deve ocorrer no seu aquário de quarentena. Pô, Rick, eu vou ter que ter um segundo aquário? Quase isso. Normalmente sim. Com mais experiência, você vai acabar montando um aquário de quarentena para que você possa quarentenar os seus peixes novos antes deles poderem entrar no aquário principal. Quer dizer, às vezes não. Você pode fazer essa quarentena não necessariamente em um outro aquário, pode ser um outro recipiente com temperatura controlada, circulação e oxigenação da água. Já serve, beleza? Se você puder fazer protocolos de desinfecção desses peixes, melhor ainda. Usar produtos para desinfetar esses peixes, assim como eu faço aqui na minha casa. Aqui na minha casa, eu confesso que eu não uso o método de quarentena, eu uso o método de desinfecção. O que eu faço? Eu coloco os peixes dentro de um balde, antes de pôr no aquário, eu aclimato eles com água do aquário dentro de um balde. Pego o peixe, solto dentro do balde com a água que ele veio da loja. Se veio pouca água, coloque ele dentro de um recipiente menor e esse recipiente menor dentro do recipiente maior, entende? Então, ele vai ficar dentro do recipiente menor, gotejando. Quando transbordar, você joga ele para dentro do recipiente maior e aí continua o processo dentro do recipiente maior. O método de gotejamento, porque aí você vai aclimatando esse peixe muito lentamente, muito devagar. Zera mesmo as possibilidades de causar algum problema nesse peixe por causa da aclimatação, porque a aclimatação dele vai ser bem demorada, bem lenta, vai dar muito tempo para esse peixe acostumar com os parâmetros de água do seu aquário. Qual que é a jogada? Você tem que jogar mais água do aquário onde você vai soltar esse peixe, 2 vezes mais água do que a água que você trouxe o peixe, entende? Então se ele veio lá com 1 litro de água, um saquinho com 1 litro de água, coloca ele nesse recipiente para aclimatação e faça gotejamento até que ele tenha, no total, 3 litros de água nesse recipiente. Beleza? É assim que eu faço. Você consegue equalizar legal os parâmetros químicos e físicos da água do seu aquário para dentro do balde ou dentro do aquário hospital. Beleza? E aí, com os parâmetros equalizados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa água e jogar dentro do aquário? Com peixe e tudo? Não. Você vai pegar esse peixe com redinha e colocar dentro do aquário e repor água nova dentro do aquário. Já serve como uma TPA também, o que é excelente. Então, repõe a água do aquário com água nova tratada, beleza? Tem outros vídeos aí explicando sobre como tratar a água para pôr no aquário. Bom, galera, eu aproveitei nesse vídeo aqui também para passar uma dica sobre o meu método de desinfecção rápida que eu utilizo aqui em casa. Lembrando que esse método eu utilizo aqui em casa porque eu confio 100% nos aquários da onde eu trago esses peixes, né? Normalmente são peixes da loja que eu mesmo cuido. Eu sei a procedência desses peixes, então tome muito cuidado com isso também. Dependendo aí, você vai precisar de mais alguns dias para fazer esse procedimento com maior eficiência. Como sou eu que cuido dos aquários da loja, eu sei como está o estado de saúde do aquário, então por isso que eu confio bastante nesse método aqui em casa. Se você tem essa mesma confiança da origem de onde vem o seu peixe, acho que vale a pena também aplicar esse método de desinfecção rápida que eu faço aqui em casa. Normalmente dura no máximo 4 dias. Dependendo do aquário que eu trouxe o peixe, né? Se eu sei que é um aquário de boa procedência e tudo mais, que está livre de doença e qualquer outro patógeno, eu faço esse método de desinfecção rápida de um dia para o outro apenas.
Então segue aí como é que eu faço o procedimento de desinfecção rápida aqui em casa usando óleo de melaleuca. E aí, dentro desse balde eu vou fazer um protocolo de desinfecção rápida, ok? É uma outra forma para você, é uma alternativa para você que não tem um aquário hospital e não tem como ter o peixe por uma semana ali num ambiente separado. Não tem um aquário hospital para isso, né? Um aquário de quarentena. Então eu faço o protocolo de desinfecção rápida, onde dependendo do estado do peixe, no aspecto visual, eu posso prorrogar por alguns dias. Se o peixe vem de um aquário que eu sei que está seguro, por exemplo, é um aquário, eu peguei um peixe do aquário da loja que eu trabalho, que eu sei que está perfeito o aquário, está tudo bem com o aquário. Mesmo assim, quando esse peixe chegou aqui em casa, eu fiz protocolo de desinfecção. E aí, como eu sei que o aquário origem tá bom, não tem nada acontecendo de ruim lá, o meu protocolo aqui dura um dia. Se eu desconfio que o aquário não está tão bom assim, eu reparo no peixe alguma coisinha, alguma indicação de que ele não está muito bem, eu prorrogo esse protocolo por alguns dias, até uns 4 dias eu faço, beleza? Qual que é esse protocolo? Eu uso óleo de melaleuca para desinfetar esse peixe, na proporção de uma gota para cada 15 litros de água. O balde que eu uso tem 12 litros, eu uso uma gota para desinfetar, deixo ele de molho nessa gota de melaleuca e coloco um pouquinho de Aqualife, coloco 3 gotinhas de Aqualife nesse balde também, para caso ele esteja carregando algum tipo de fungo, também posso eliminar esse fungo, já que o melaleuca é contra bactérias, beleza? Então, contra as bactérias eu uso melaleuca, contra os fungos eu uso Aqualife, fechou? Esse é meu protocolo de desinfecção. Então eu faço a aclimatação nessa forma, dentro do balde quando eu já tenho habitantes no meu aquário. Se você não tem habitantes no seu aquário, são os primeiros peixes, beleza, tudo bem, faça direto no aquário principal. Mas se tem uma galera já morando lá, é importante que você faça essa aclimatação primeiro num ambiente de controle, tá? Um aquário hospital ou um aquário quarentena, uma caixa plástica, um recipiente qualquer, para que ele possa ficar alguns dias em observação, dependendo do que você reparar nesse peixe. Beleza? Bom, pessoal, como esses peixes vão ficar possivelmente alguns dias no balde aí, procuro proporcionar pelo menos alguma circulação de água dentro desse balde para gerar alguma oxigenação. Eles vão ficar uns dias aí, pelo menos uns 4, dependendo da situação deles. Aqui no caso foi só para demonstração, porque esses peixes ficaram de um dia para o outro apenas. Mesmo assim, é importante proporcionar a circulação da água para promover a oxigenação. Eles vão ficar aí, precisam respirar. Nesse balde aí, eu utilizei o óleo de melaleuca e o Aqualife para fazer a desinfecção deles. Óleo de melaleuca eu utilizei a proporção de uma gota para esse balde que tem 12 litros. A indicação no manual de instrução do óleo de melaleuca é uma gota para cada 15 litros. Uma dica bacana para você usar o óleo de melaleuca com segurança é você não pingar ele direto no balde. Essa embalagem às vezes acaba escapulindo algumas gotas a mais. Eu já cheguei a derrubar 2 gotas a mais dentro desse balde, deu um problemão. Então, para que isso não aconteça, eu procuro aplicar em algum objeto, né? No caso, eu usei uma tampinha de plástico, pinguei na tampinha de plástico uma gota e joguei a tampinha com a gota e tudo dentro do balde. Esse é o método mais seguro que eu imagino de fazer essa aplicação da melaleuca sem acabar escapando alguma gotinha a mais. Então esses são os 2 métodos aí que eu utilizo. Na verdade, eu utilizo o segundo método para a aclimatação dos peixes aqui em casa. Lá na loja eu sigo um outro protocolo, porque afinal é uma loja e eu preciso fazer as coisas com maior velocidade, maior praticidade. Então eu sigo o primeiro método lá na loja. Saquinho, vou aclimatando, solto o peixe, tchau e bênção. Aqui em casa eu já sou mais cuidadoso, já faço uma aclimatação mais demorada, porque aqui eu tenho tempo, aqui não tenho cliente entrando na minha casa, né, tropeçando em mangueira de aclimatação, sacou? Então aqui eu tenho essa possibilidade de fazer tudo com mais calma. Cara, invista calma e paciência no seu aquário. Você não vai se arrepender, beleza? Bom, eu acho que é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu espero ter te ajudado, cara. De verdade.
Eu espero que você consiga fazer a aclimatação do seu peixe com sucesso e segurança e ele possa ser muito feliz dentro do seu aquário. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo aqui, que você já me ajuda pra caramba, beleza? Curta, compartilhe e comente. Principalmente, uma forma de me ajudar e uma forma de se ajudar é você se inscrever nesse canal, porque eu sempre tenho informações bem legais e bem explicativas, assim como esse vídeo aqui. Vai ajudar muito se você estiver começando no aquarismo a você evoluir nesse hobby maravilhoso. Eu super recomendo que você se inscreva nesse canal. Se eu te ajudei e você gostou muito da minha ajuda e quer me ajudar, clica aí no botãozinho que é um coraçãozinho com um cifrão no meio. Esse botão é o valeu demais. E através desse botão você consegue me ajudar fazendo uma doação a partir de R$2. E essa doação vai me ajudar bastante a manter esse canal no ar e a me manter motivado para gravar mais conteúdos como esse. Agora, se você quer realmente evoluir nesse hobby, aprender muito, eu recomendo que você clique no botãozinho aqui embaixo escrito assim, Seja Membro. Clicando nesse botão, você vai ter acesso a áreas exclusivas do canal, lives exclusivas, vídeos exclusivos e principalmente acesso a um grupo do Telegram. E esse grupo do Telegram tem muita gente experiente lá que pode te ajudar e muito com possíveis problemas ou dúvidas que você possa ter com o seu aquário. Eu super recomendo, beleza? Eu tô lá e eu mesmo aprendo muito com essa galera. Fechou? Então é isso, chega, né?